gente não pode fazer de conta que esse problema não existe, ele existe aqui no município e em todos os lugares. A violência doméstica é entendida como um tipo de violência que acontece dentro do âmbito familiar. Existem vários tipos de violência doméstica. Dentro deles existe a negligência, que é um tipo de violência quase que invisível, ou seja, é um tipo de violência onde os pais que são responsáveis pelos cuidados básicos dos filhos não o cumprem. Então a criança pode passar por falta de atendimento médico, falta de alimentação, os cuidados de higiene, né? A roupa adequada com determinado clima, né? Então tá frio e a criança está usando a roupa ainda de estação quente, enfim, tudo isso se configuraria como uma violência à negligência. A negligência física, que é a mais perceptível, que é onde existe um contato, então a violação, né, do espaço físico do corpo da pessoa, tanto contra a criança e adolescente, quanto do homem contra a mulher, da mulher contra o homem, contra idosos, contra deficientes, enfim. A violência psicológica, que é onde um ser qualquer, né, componente da família, sofre opressões, repressões, humilhações, e a violência sexual, que é talvez uma das piores e uma das mais silenciosas, né? A violência sexual, então, ela se configura como uma violação tanto da criança, quanto do adolescente, quanto da mulher. Muito pouco se ouve falar que um homem é violado, né? Então a gente não ouve falar disso. E talvez nem aconteça, mas com meninos e adolescentes do sexo masculino acontece bastante, até muito mais do que a gente possa imaginar. Então, a violência sexual seria qualquer tipo de... não precisa ser a conjunção carnal, não precisa ser o sexo em si, né, a relação sexual em si, mas qualquer tipo de assédio, passada de mão. Acontece muito dos adultos mostrarem filmes pornográficos para as crianças, fazerem suas relações sexuais em frente às crianças, enfim, tudo isso é considerado violência sexual. Eu vou dizer, chupava, enfiava, sabe, o relacionamento. Fazia relação sexual Isso. com o próprio filho, biológico. Isso mesmo. Quantos anos tinha a criança? Uns 3 para 4 anos. 3 para 4 anos de idade. E aí o guri começou a reclamar pra mim, eu fui e peguei mesmo. E tu até então não tinha visto ainda? Não, aí o guri começou a reclamar pro Ele colégio. te contou? Isso, e eu fui e investiguei conforme os psicólogos pediram. No colégio eu investiguei e peguei. Como é que era esse passamento dele? Ele metia a mão, beijava na minha boca, e é por baixo, é por cima, ele fazia tudo isso. Ele te estuprava? E aí pro Nago, quando chegou na hora, pro Nago que não deixou, né? Aí ele deu uma xingada mesmo, deu o cara, aí já parou, aí daqui a pouquinho, outra vez de novo. Ele para, ele faz só quando tá bêbado, aí sanzinho, pegando santinho que ele fica. Quando tava bêbado, ele te estuprava? É, quando tá bêbado. Então, o teu padrasto te espancou porque tu denunciou ele. Como é que foi, então, esse dia do espancamento? O que ele fez contigo? Ele começou a amarrar, aí a minha avó trouxe pra cá, aí minha avó trouxe pro Tchá e eu vim morar com ela. Ele era mais velho, já tirou a virgindade, tirou, né? Sim. Aí a avó me levou pra casa mesmo. A avó chegou na hora e tirou ele da corda. Ele tinha te colocado numa corda já pra te enforcar. Pra me enforcar. Amarrado o braço pra trás e as pernas amarradas, e o braço. E o pescoço. Tudo amarrado? Amarrado, e mordi, e corrente pegando. Tava te batendo com uma corrente? De corrente, e facão também. Facão, corrente. Corrente. Tu maniada. Maniada. Tu tinha 9 anos. 9 anos, ele foi ela que me enforcou.
E tu chegou a ficar asfixiada, Eu fiquei enforcada. toda roxa. Aí minha avó pegou de lá e me levou pro hospital. Depois eu engravidei, tive a menina. Era uma maravilha. No segundo filho começou a piorar. Tá? E ele ia pros botecos, bebia, enchia a cara. Eu preocupada, eu saía atrás dele. Os amigos dele riam, debochavam de mim, que era errado. Eu fazia aquilo. Eu com as crianças doentes. E ele chegava, me ameaçava, queria me bater. Eu nunca rebaixava pra ele, nunca rebaixei. Tá? Eu procurei ajuda com meus parentes. Eles disseram pra mim assim, ó, te aguenta, tu quis, te aguenta. Mas eu já me criei numa família com violência. Como é que era a tua família? Que tipo de violência que tinha? É assim, muitos bebiam, o pai bebia, caía nas ruas, batia na minha tia. Ele fez abuso com a minha mãe, porque a minha mãe era casada, era irmã dele, foi criada com ele, aí... Era irmã de criação dele. Porque a minha mãe teve 7 filhos com um cunhado. Tá? Com o cunhado. A minha tia aguentava os desaforos dele. Né? A tua tia sabia que ele transava com a tua mãe. Aguentava os desaforos dele dentro de casa. Ele dava bebida pra ela dormir, pra poder agarrar minha mãe. O nosso projeto nasceu da iniciativa da psicóloga Renata. Começou o Grupo Infantil de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Raios de Sol, no mês de fevereiro de 2012, onde foi realizada a busca ativa de crianças com idade de 5 a 12 anos, que teriam interesse em participar dos grupos, por meio de visitas domiciliares. Nossas atividades são todas de cunho preventivo, né, informativo e de orientação. No início, a maioria das crianças se mostravam inseguras ao realizar as atividades, com muita resistência em falar ou desenhar sobre a família, resistência ao toque, baixa autoestima e a maioria delas agia de forma violenta umas com as outras. As crianças aprendem aquilo que vivem, né? E elas vão demonstrar isso através do comportamento, na sua interação com o outro, no brincar, no desenho. Durante o grupo, essas manifestações foram muito frequentes. Mas agora nós já podemos observar mudanças positivas em relação a esses comportamentos. Hoje, se elas brigam na escola ou em outro lugar, elas chegam ao grupo e nos contam. Elas já compartilham umas com as outras algumas coisas que acontecem no seu dia a dia em casa, como briga dos pais, se elas apanharam em casa, algum parente usuário de drogas que fez tal coisa. Então, tudo que acontece agora, elas já se sentem confiantes em contar umas para as outras. Depois que começamos com os encontros quinzenais com as mães, notamos mais um avanço. A procura para falar sobre o seu filho, sobre as dificuldades em lidar com determinada situação. Sendo sexualidade do filho ou sobre rebeldia dentro de casa ou na escola. Essas conquistas foram possíveis graças à competência e ao grande comprometimento da nossa equipe, tanto com a ética quanto ao comprometimento com o trabalho. Sempre tendo em vista o fortalecimento dos vínculos familiares, a defesa dos direitos da criança e da mulher, fazendo os encaminhamentos necessários. Uma das situações que eu vivi, o caso que eu tive de exemplo, um menino que ele não queria participar das brincadeiras com as outras crianças, ele se retraía, sempre vinha de calça comprida, roupa comprida, e eu comecei a notar. E aí comecei a me aproximar mais dele e fui notando que ele vinha com roxo, ele estava com dor nas pernas, dor no corpo. Assim eu entrei em contato com a Renata, porque para nós é mais fácil, porque a Renata é a nossa psicóloga lá do CRAS e do CRES. E ela fez um atendimento com ele, fez um encaminhamento já
diretamente para o CREAS e já acionou o Conselho Tutelar. A implantação do CREAS foi um avanço na área da política de assistência social no município de Butiá. Esta implantação aconteceu graças a um cofinanciamento da Prefeitura Municipal de Butiá e o Governo Federal. Já se sabia que existia no município uma demanda significativa e que cada vez mais seria necessário a implantação desse serviço. Mas após a implantação do serviço, em fevereiro de 2011, a demanda começou a crescer muito e somente aí que nos damos conta do quão necessário se faz o serviço do CREAS. No âmbito do CREAS se desenvolve o PAEF, que é um programa de atenção e acompanhamento às famílias e indivíduos em situação de fragilização ou rompimento de vínculos. A nossa principal demanda são situações de violência doméstica. E aqui, a nossa equipe, nós contamos com psicólogos, assistentes sociais, um assessor jurídico que nos presta todo o esclarecimento de como devemos conduzir os casos. Agora, em uma parceria com o Poder Judiciário, começamos também a desenvolver o projeto de medidas socioeducativas. Trabalhamos com liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. E através disso, a nossa demanda aumentou bastante também. E o mais curioso é que todos esses adolescentes que a gente está atendendo para cumprimento de medidas passaram por situação de violência doméstica no seio familiar, estão em situação de dependência química. E nós esperamos que com o passar do tempo, o trabalho do CREAS se amplie, que nós possamos fazer um trabalho ainda maior, porque a situação de violência doméstica só vem crescendo ultimamente. Desde que eu faço faculdade de psicologia, há mais ou menos uns 10 anos atrás, no ano de 2002, eu fui fazer o meu primeiro estágio, e o meu primeiro estágio já foi numa instituição que lidava com casos de violência, principalmente violência doméstica. Essa instituição era num outro município, era junto com o Conselho Tutelar, e eu era estagiária de psicologia clínica e de psicologia escolar. Então, nessa instituição, a gente fazia atendimento tanto das crianças e dos adolescentes, como das famílias e muitas vezes dos agressores também, envolvidos em situações de violência. Bem, o trabalho no CRAS, a partir do início desse ano, não foi restrito só a esse projeto, mas esse projeto talvez tenha sido a parte principal do meu trabalho dentro do CRAS. Então, esse projeto foi um projeto desenvolvido para o atendimento de 40 famílias, onde as crianças seriam atendidas em grupos, com estagiárias do curso de psicologia, sendo suas orientadoras sociais, e os pais, mais especificamente as mães, atendidas em grupo por mim. Antes de escolher exatamente o tema que faríamos com essas 40 famílias, fizemos um diagnóstico, um psicodiagnóstico de todas essas famílias. Então a gente fez uma entrevista, fez algumas avaliações em relação a essas famílias e descobrimos o que a gente mais ou menos já sabia, que a maioria delas vivenciava uma situação de violência doméstica. Ou que já vinha, que eram pessoas que eram fruto de situações de violência, enfim. Então a gente decidiu que trabalharia esse tema. As estagiárias foram fazendo o trabalho com as crianças durante o ano inteiro, em grupos que aconteciam diariamente, e essas mães eram atendidas em grupo de 15 em 15 dias. Então eu ministrei algumas palestras sobre violência, desmiuçando os temas: violência doméstica, física, sexual, a negligência psicológica. E por fim a gente fez um trabalho final, que foi a apresentação de um filme que demonstrava todas essas situações de violência para fazer uma discussão de caso com essas mães. E a partir desse grupo a gente descobriu muitas histórias, muitas coisas vieram à tona, porque quanto mais a gente mexe nesse baú, dentro da história dessas famílias, eu acho que mais coragem a gente dá para que elas possam se expressar. E a partir disso conseguimos fazer um trabalho
que deu muito resultado positivo, porque gerou muitos encaminhamentos. A gente, quando não sabe o que está acontecendo dentro das casas, dentro das famílias, nós não temos como entrar para tentar ajudar. E a partir desse movimento, desse projeto, desse trabalho, o comportamento das crianças nos grupos, mais a conduta que as mães foram mudando ao longo dos grupos com elas, a gente conseguiu ser uma porta, né, de uma ponte, na realidade, para ajudá-las fazendo encaminhamentos para os órgãos competentes, tanto a Secretaria Municipal da Saúde quanto para o próprio CREAS, né, que é o órgão que é responsável pelos casos de violação. O trabalho aqui no CREAS é um trabalho muito pesado. Nós fazemos atendimentos diários. Eu, como psicóloga, chego a fazer em torno de 20, 25 atendimentos por mês de casos diferentes de violência doméstica. A maior parte deles é violência doméstica. Os que não são violência doméstica propriamente ditos, por trás deles aparece a violência doméstica como causa. E é um órgão que não consegue trabalhar sozinho. É um órgão que precisa do Ministério Público, que precisa do Conselho Tutelar, que precisa do CRAS, da Secretaria Municipal de Saúde, que precisa da comunidade toda, né, mobilizada para poder fazer um trabalho efetivo, de verdade, né? Então, desde que eu iniciei esse trabalho aqui no CREAS, eu sempre senti essa necessidade de que a gente precisava abrir uma porta maior, né? Um veículo maior de comunicação com as pessoas em relação a esse trabalho que é realizado aqui, não em termos de prevenção, porque a violência já está instaurada, eu acho que em todos os lares, mas abrindo um canal de acesso que as pessoas possam falar sobre isso. É nisso que a psicologia acredita. A gente tem que falar sobre isso. A gente não pode fazer de conta que esse problema não existe. Ele existe aqui no município e em todos os lugares, em todas as famílias. Então, o documentário que a gente resolveu fazer foi uma maneira de poder não somente mostrar o nosso trabalho, mas de abrir essa porta em que as pessoas possam ver que o problema existe, que ele é comum, embora não seja correto, é um problema comum, corriqueiro, acontece todos os dias casos de violência doméstica, e a gente quer com esse documentário que as pessoas possam falar sobre isso, que as pessoas possam entender que esse é um problema que acontece na minha família, na família de todo mundo, né? A gente é meio que filho da violência, a história do nosso mundo, nem é do nosso país, é baseado na violência. As guerras, a maneira que a cultura conduz, né, a maneira de educar, há pouco tempo se dava reguada nas mãos dentro das escolas como forma de educar. Então, nós somos filhos da violência. E para mudar esse contexto não adianta uma instituição, não adianta um profissional ou um grupo de profissionais. A gente precisa de uma mobilização social. Esse é o objetivo do documentário. Poder fazer uma mobilização social, ser um primeiro passo para isso.